Hoje eu vim falar do trabalho do curso técnico de enfermagem, da professora de microbiologia, parasitologia e imunologia. Foi o primeiro trabalho que ela passou, valendo 2 pontos, que é para ajudar na média da prova, né? Na nota da prova. No caso, a prova vai valer 10, mas aí ela passou esse trabalho valendo 2 pontos a mais, né? Para quem precisar, se precisar. Bom, aí essas eram as questões que ela colocou no quadro. O trabalho era para escolher uma doença que é causada por uma bactéria. Foi o primeiro assunto que ela passou. Daí era para colocar esses tópicos aí. O agente infeccioso, que é a espécie da bactéria. O que é, quais são os sintomas, qual o tratamento e qual a prevenção. E também ela colocou esse tópicozinho aí do lado. Se quiser, pode colocar uma curiosidade. E se tiver, né, sobre a doença. Aí eu escolhi essa daqui. Essa daqui eu achei por acaso, tá? Eu tenho aula no sábado, né? Aí no domingo eu vi uma matéria falando sobre isso. Sobre o uso do fio dental e a relação com o AVC. Aí eu fiquei, como assim? O que tem a ver, né? Daí eu fui ler a matéria e vi que também era causado por uma bactéria. Mas pronto, então vai dar certinho pra eu fazer o trabalho sobre isso aí, né? Sobre essa bactéria. E também é uma curiosidade porque eu não sabia que tinha relação uma coisa com a outra, né? Bom, aí o tema do trabalho é odontologia sistêmica, imunologia e cardiologia. Daí a doença que eu escolhi foi a periodontite crônica e os seus riscos cardiovasculares, né? O agente infeccioso, esse nome que eu vou deixar aqui na tela, eu não sei ler muito bem, é um Porphyromonas gingivalis, eu acho que é assim. E que diacho é esse agente infeccioso? É uma bactéria anaeróbica, ela vive sem oxigênio e ela é muito agressiva. Aí ela se esconde nas bolhas periodontais, que é abaixo da linha da gengiva, onde a escova não chega, não tem? Daí ela tem a capacidade de burlar o sistema imunológico e sobrevive e se multiplica, e enquanto ela vai destruindo os tecidos ao redor, não tem? Aí o que diacho é a periodontite? É uma infecção crônica que é grave e ela destrói o osso e os tecidos do suporte dos dentes. Daí ela começa como uma gengivite, que é uma gengiva inflamada e sangrenta, e evolui para uma periodontite, que é quando o corpo, na tentativa de expulsar as bactérias, destrói as próprias estruturas que seguram os dentes da boca. Então é muito grave mesmo. Aí os sintomas. Bom, os sintomas são os seguintes. Gengiva vermelha, inchada, com sangramento fácil, tipo ao escovar, ao passar fio dental, aí já sangra, tem? Mau hálito persistente, que você pode usar de tudo, mas nunca sai, tá sempre ali. Então é um dos sintomas. E os dentes amolecendo, que eu acho que é o pior de todos, que dá até uma afliçãozinha, né? Os dentes moles, vixe. Aí o tratamento é só com o dentista, tá? Não dá pra fazer nada em casa, não. Porque o tratamento é uma raspagem periodontal profunda, que é feita pelo dentista, que é pra remover o tártaro. O tártaro é essa parte amarelinha que fica nos dentes, não tem? Que é tipo uma camada, não tem? Aí, para remover o tártaro acumulado e o biofilme bacteriano. E qual a prevenção? A prevenção é a higienização diária rigorosa, o uso correto do fio dental, que é o único que limpa entre os dentes, tá? E a escovação correta após as refeições. Então, escovar pelo menos 3 vezes ao dia e passar fio dental pelo menos 1 vez ao dia. Só isso aí já é uma prevenção maravilhosa, tá? Bom, aí eu também fiz alguns desenhos, né? Aqui eu tava fazendo os esboços, escrevendo aí, né? Tipo um resuminho em cima do desenho. Já relei o negócio porque eu tava escrevendo. E os desenhos são os seguintes, né? Eu fiz um esboço de lápis, aí depois eu vim cobrindo aí com essas canetinhas, que é pra ficar bem cheguei, né? O desenho. E depois eu pintei também, tá? Daí eu já vou explicando aqui enquanto eu vou fazendo aí, né? Os desenhos. Bom, o desenho 1 é o início da infecção, que começa pela boca, né? Aí é um dente com um acúmulo de placa amarelada na base e na lateral, que tem a inflamação da gengiva ao redor, né? Aí no primeiro desenho é do dente, né? Isso aqui, gente, é o que acontece quando você não usa fio dental, tá? E não escova os dentes direito. Os restos de alimento se acumulam no espaço entre os dentes, entre o dente e outro, e ali embaixo também, né? Embaixo do dente, perto da gengiva já. Aí as bactérias devoram esse resto de comida e criam o biofilme. Um biofilme é o quê? É uma placa bacteriana. Então, um monte de bactéria, tá? Aí, com o tempo, essa placa vai endurecer e vai virar o tártaro. Então, por isso que tem que escovar regularmente, pra ir tirando. E também tem que passar o fio dental, porque entre os dentes a escova não tira. Então, você tem que passar o fio dental pra tirar essas
resto de comida, pra não criar bactéria, entendeu? E nem o tártaro. Daí o tártaro agride a gengiva constantemente, que ela vai abrindo a ferida microscopicamente. Ou seja, você não vai conseguir ver, tá? É aos pouquinhos mesmo. Aí quando você vê, já tá lascado. Aí a gengiva fica frágil e fica inchada e ela sangra facilmente, né? Como a gente viu lá em cima. Daí, essa ferida é a porta de entrada para o resto do corpo. Tem essa ferida microscópica que você não consegue ver. É o que vai dar início à segunda parte, que no caso é o desenho número 2, né? Que é a invasão do sangue. Esse desenho número 2 é um vaso sanguíneo, que é esse tubozinho vermelho, que tem as bactérias verdes que vai entrando na parede inflamada, entendeu? Bom, aí quando a pessoa mastiga ou escova os dentes, né? A pressão empurra a bactéria da gengiva, vai direto para dentro desses vasos sanguíneos, que está sangrando, certo? Daí elas pegam uma carona na corrente sanguínea. O nosso sangue, ele deveria ser um estéril e ser limpo, certo? Só que agora ele tá com essas bactérias dentro do sangue. As bactérias orais agressivas que vai para todo o corpo, entendeu? Daí o alvo, né, que é o terceiro desenho aí vai do sangue para as artérias. Aí pode ser as artérias ou o coração, certo? Aí esse terceiro desenho é o interior de uma artéria, que tá ali acumulando as placas de gordura, que é essa parte amarela, e as células de inflamação. Aí quando as bactérias viajam pelo sangue, elas se alojam nas paredes dos vasos sanguíneos, certo? Que é basicamente onde já tem um pouquinho de gordura acumulada. Daí o corpo percebe essa bactéria, que é um corpo estranho, né? Então eles vão combater. Daí ele percebe a bactéria e manda as células de defesa, que faz o quê? Gera uma inflamação crônica no local. Aí essa inflamação acelera o processo da aterosclerose. O que é aterosclerose? É um acúmulo de gordura. Aí a parede da artéria fica rígida e grossa e cheia dessas placas instáveis e perigosas que pode se romper a qualquer momento. Que é aí que vai dar o BO, entendeu? Então a gente já vai pro quarto desenho, que é o bloqueio. E aí isso aí já acontece no cérebro, tá? Aí o que é que o quarto desenho tem? É um cérebro, que ficou bem feinho, mas relevem. É o cérebro com a artéria entupida, que é impedindo a passagem do sangue, não tem? Aí a explicação é o seguinte. Aquela placa de gordura, ela é inflamada nas artérias e se rompe. Aí lascou, né? Ou pode ser também um coágulo que forma no coração devido à inflamação e viaja até o cérebro. Daí esse coágulo entope uma artéria cerebral que causa o AVC isquêmico, certo? Aí, sem o sangue, o oxigênio não chega até a célula daquela região do cérebro. E aí ela morre em segundos. E então isso vai gerar sequelas, né? Grave ou pode ser até fatal mesmo. Bom, então a explicação dos desenhos foi essa. Agora eu vou falar da curiosidade, né? No caso é a evidência científica. Bom, isso aí foi um estudo realizado pela Universidade de Yonsei, na Coreia do Sul, que é liderada pelo Dr. Souvik Sen, da Universidade da Carolina do Sul, dos Estados Unidos. Aí os dados acompanhou mais de 6 mil pessoas por 25 anos, que é muito tempo, né? Aí a conclusão é o seguinte. O simples hábito de usar o fio dental reduz drasticamente o risco de AVC. Para quem usa o fio dental, tem 22% menos de chance de ter um AVC isquêmico comum, né? E 44% menos de chance de ter o AVC cardioembólico, que é causado pelo coágulo que vem do coração, né? Aí, ou seja, isso aqui é a prova científica, no caso, que o povo estudou aí por mais de 25 anos, que só de você escovar os dentes e passar o fio dental já reduz em 22% e em 44% o risco de ter AVC isquêmico e AVC cardioembólico, o que é maravilhoso, né? Ou seja, escove os dentes, passe em fio dental pelo menos uma vez por dia. Bom, então esse foi meu trabalho sobre a periodontite crônica, né? Essa bactéria, e as relações dela com o AVC. Aí agora eu vou terminar os desenhos aqui e no final tem um videozinho mais de perto, né? Que aí você dá pra ver melhor os desenhos que eu fiz e o que eu escrevi. Mas é basicamente isso que eu falei, é o que tá na folha, né? Essa folha era pra entregar a professora. Daí eu tirei uma foto que é pra eu estudar em casa, porque vai ter prova também na semana que vem. Na verdade eu já fiz a prova, aí a outra que vai ter agora é de vírus, então eu tenho que estudar sobre vírus agora. Bom, aí da bactéria foi isso aí, né? Eu achei bem interessante o assunto. Ela mostrou lá também as células, os tipos de bactérias, né? Anaeróbica, assexual,
Tem um monte de coisa lá no PDF que ela mandou. Daí, também tinha várias doenças lá. Eu vou ver se eu deixo uma foto aqui. Bom, aqui são as doenças causadas por bactérias, né? Tem a meningite, a otite, a infecção pulmonar, a infecção de pele, DST, infecção urinária, gastrite, diarreia, infecção ocular, sinusite. Daí acho que a mais comum, né? Mas assim... Bom, a que mais mata é a tuberculose, né? Mas assim, a mais comum no dia a dia é basicamente a cárie dentária ou infecção urinária, que também pode ser, né? Daí a tuberculose é a mais falada, porque é muito perigoso, né? É assim, acho que a pessoa mais conhece também. Bom, então esse foi meu trabalho sobre uma doença causada por uma bactéria. Eu vou deixar algumas fotinhas aqui da folha no final para vocês verem melhor. Então foi isso, pessoal, e eu vejo vocês no próximo vídeo.